Oi, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a esse semestre diferente que a gente vai ter, assim como esse ano, que está bem diferente de tudo que a gente já teve dentro da UNB e dentro da nossa história, né? E a minha ideia com esse vídeo aqui é mostrar um pouco para vocês das atividades que eu estou propondo da gente fazer ao longo do semestre, ver o que vocês acham, falar um pouquinho também mais da parte teórica do curso, né? Porque inovação é um termo guarda-chuva que pode querer dizer muita coisa, né? Tem as várias possibilidades de focos diferentes. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês aqui como eu pensei o curso, qual é a proposta básica, além das atividades, tá? Então, a gente está começando as aulas da UNB hoje, né? Como vocês sabem, a gente vai ter 2 semanas, que é o que a gente está chamando de um período de ambientação. Isso porque a gente teve ao longo de todas essas discussões que a gente teve ao longo desses meses para tentar pensar como é que a gente iria voltar às aulas, uma das grandes preocupações foi não deixar ninguém de fora, incluir todo mundo, não importando muito qual é o nível de acesso à internet, né? Sabendo que existe uma desigualdade digital ainda grande no nosso país. Então, foi assim que surgiu a ideia desse plano de ensino remoto emergencial, né, que a gente nem está chamando de atividade à distância, justamente porque ele é uma contingência, ele vai acontecer agora, mas depois a gente com certeza vai voltar ao que a gente fazia antes, das nossas técnicas de ensino e metodologia como era antes, apesar de eu achar que a gente está vivendo agora um momento bem interessante, onde a gente vai poder incorporar ao nosso cotidiano de aulas outras técnicas, outras estratégias de ensino que eu acho que vocês vão gostar muito. Então, a minha ideia, então, é mostrar para vocês um pouco do plano que eu já enviei para vocês por e-mail. Então, se vocês puderem abrir aí o plano de ensino para a gente ir acompanhando junto, seria bem legal. No início do plano, na primeira página, eu coloquei um link para todas as resoluções do CEP, onde tem essas decisões do que fazer agora, de como fazer, quais são as atividades remotas, o que é uma atividade síncrona, o que é uma atividade assíncrona, né? Lembrando que o assíncrono é aquilo que não acontece em tempo real, na mesma hora, né? O assíncrono ele pode acontecer em momentos diversos. Então, é o caso dessas aulas que eu quero gravar para vocês. Então, eu faço a aula e disponibilizo para vocês e vocês vão poder assistir a aula quando vocês preferirem. Eu achei melhor fazer isso do que fazer as aulas em tempo real, tipo segunda e quarta às 7 da noite, como sempre era, porque, primeiro que 7 da noite é uma hora que tá todo mundo em casa, né? Eu não sei quais são as condições de vocês, eu fiz aquele questionário há uns meses atrás e vi que algumas pessoas não têm um ambiente de estudos ideal, né? Então, isso significa que fazer uma aula em tempo real às 7 da noite pode atrapalhar muita gente pode não conseguir assistir, acompanhar. Então, eu acho que para todo mundo é melhor ter essa aula disponibilizada para vocês e vocês poderem assistir a qualquer hora. É claro que aí com isso, uma coisa fica prejudicada que é o debate, né? Então eu até queria que vocês colocassem, eu não sei se vocês viram no plano, mas a gente vai ter um fórum de discussão que já está aberto no Aprender 3, aonde eu queria que vocês colocassem as suas dúvidas, os seus comentários sobre o plano de ensino. E queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês acham que essa interação em tempo real numa aula, para que vocês possam tirar dúvida em tempo real, se ela realmente é fundamental ou se vocês acham que a gente pode substituir esse tempo real pelos chats, pelos fóruns de discussão, pelos e-mails, né? E assim a gente seguir. Então, é uma coisa que eu queria que vocês colocassem lá. Dentro do plano de ensino tem até qual período que é o período para vocês colocarem as suas dúvidas e comentários lá. Aí agora tem um carro aqui que disparou, como nas aulas também, né? Nas segundas à noite a gente tinha batucada da medicina, então é assim, vocês já estão acostumados, né? Nessa primeira página também eu coloquei os monitores da disciplina. Então a gente vai ter 4 monitores, William, Vitória, Beatriz e Maria Eduarda. Vocês podem entrar em contato com eles se vocês quiserem tirar alguma dúvida.
Agora, é fundamentalmente no nosso e-mail da disciplina, que é o ispgpp@gmail.com. Esse é o nosso canal de comunicação primordial, tá? Então, nós vamos ter novas formas de interação, novas formas de comunicação. Vai ser por esse e-mail que eu acabei de falar para vocês, vai ser pela plataforma Aprender 3. Eu acabei de ver que essas aulas gravadas, elas dificilmente eu vou conseguir mandar elas por e-mail para vocês, então eu vou postar no Aprender 3, tá? Se a gente for fazer alguma aula síncrona em tempo real, a gente pode usar o Zoom, o Teams, o Skype, aí a gente vai vendo à medida que as coisas forem acontecendo. Eu queria que vocês ficassem tranquilos. Esse semestre é um semestre que está deixando todo mundo meio doido, né? E, na verdade, esse ano está deixando todo mundo meio doido. Então, fiquem tranquilos, assim, a gente vai fazer de tudo para a gente ter um melhor semestre possível, com atividades que façam com que vocês apreendam o conteúdo, que vocês entendam o que é inovação no setor público, qual é o nosso foco, e tudo vai ficar gravado, tá? Então, mesmo as aulas síncronas em tempo real, elas vão ficar disponíveis para vocês depois. A gente vai fazer um chat, por exemplo, no dia 26, na semana que vem, na quarta que vem, né? E esse chat fica também gravado, então quem não puder entrar. O chat é legal porque é em tempo real para tirar dúvidas de vocês. Vamos experimentar e ver se vai dar certo. Tem que ter fé, minha gente, muita fé. Bom, eu queria então falar agora para vocês um pouquinho do conteúdo da disciplina, né? Eu sempre trabalhei com o mundo digital, eu estudo a internet desde o mestrado, então tem muitos anos, e sempre me fascinou essas transformações possíveis e as transformações que de fato vão acontecendo na sociedade contemporânea a partir do uso da internet nas mais variadas esferas da sociedade. Então, a gente começa o curso contextualizando um pouquinho esse momento que a gente vive, né? A gente já não está mais naquela primeira fase do deslumbramento com as tecnologias de comunicação, com a internet. Nessa época existia uma corrente teórica muito em voga que dizia que a internet vinha para democratizar, que a internet era a ferramenta do futuro, que a democracia ia acontecer de qualquer jeito a partir do momento em que todos estivessem integrados à internet. E hoje a gente vê que isso, dentro dessa premissa, existem grandes equívocos, né? Porque a internet, assim como qualquer outra tecnologia, ela é um instrumento, e assim como qualquer instrumento, ela pode ser usada tanto para fomentar a democracia, para fortalecer a democracia, como para fortalecer poderes autocráticos ou práticas e regimes autocráticos também. Então, o momento em que a gente vive hoje é um momento fascinante do ponto de vista analítico, né, porque ele nos dá uma série de mudanças e de coisas diferentes que a gente vê no mundo, né? Muitos teóricos hoje chamam do capitalismo de vigilância, a gente vai ver isso ao longo do curso. O Foucault tem um conceito que a gente vai usar muito, que é o conceito de biopoder, né? O conceito de biopoder, ele revela as práticas políticas que hoje acontecem, e a partir dessas práticas políticas hoje possíveis, a gente observa que, dependendo do contexto, você pode ter violações de direitos humanos, como o direito à proteção dos dados pessoais, assim como você pode também fortalecer a democracia. Então, a gente se pergunta o tempo todo, na disciplina, no nosso grupo de pesquisa, que é o GERIS, vou falar um pouquinho dele ao final, para quem tiver interesse. A gente está o tempo todo, então, perguntando quais as possibilidades de aliança entre essas práticas biopolíticas que existem hoje e a democracia. Ou seja, esse é o foco da disciplina. O foco da disciplina é inovação democrática. Por que isso é importante salientar? Porque nessa nossa área, né, de democracia digital ou de estudos sobre o ciberespaço, a gente tem uma série de autores que tendem a privilegiar a questão da vigilância, do quanto a gente hoje é monitorado e o quanto a gente pode perder nossos direitos fundamentais a partir desse contexto. E apesar disso existir, a gente já parte dessa premissa, isso é um fato, a gente não quer focar
nesses elementos e nessas estratégias e nessa realidade. A gente quer pensar como essa realidade do biopoder pode se aliar à democracia para fortalecê-la cada vez mais. Então, as ferramentas para esse fortalecimento da democracia são as inovações democráticas. Então, a gente trabalha com uma corrente que é a dos estudos de ciência e tecnologia, que a gente vai ver ao longo do semestre, que é, digamos, a mãe da corrente que a gente também usa, que é a sociologia da ação pública. Então, a partir daí, a gente define inovação democrática. A gente vê inovação democrática como um espaço sociotécnico, onde diversos elementos, saberes, instrumentos, atores, processos, eles vão se encontrar para materializar a ação pública. Então, o espaço digital, ele revela uma inovação democrática digital, mas todos eles caminham nesse sentido, com o objetivo de materializar uma ação pública aonde você tem a interseção de diversos atores, diversos tipos de poder, diversos grupos de interesse, e nessa interseção, nesse espaço da inovação democrática, é aonde acontece a política hoje. Né? Então, são as esferas de poder que hoje circulam e que hoje nos permeiam nossas vidas, permeiam os governos, permeiam as grandes corporações, numa interseção cada vez mais difícil de se encontrar fronteiras, né? É cada vez mais difícil a gente encontrar a fronteira entre mercado e Estado, a partir do momento em que as grandes corporações hoje gerenciam uma grande parte dos dados pessoais dos governos, que são, por um acaso, os nossos dados pessoais, os dados dos cidadãos. Então, a partir desse cenário, que pode ser um cenário bem perigoso para a democracia, o nosso trabalho aqui, a nossa tarefa é pensar como é que esse cenário pode favorecer a democracia. E aí a gente tem os inúmeros exemplos de inovações democráticas. Então, gente, é um tema fascinante, eu adoro, assim, trabalho com isso há muitos anos, fiz o pós-doutorado na Universidade de Nova York em 2018 e já um pouco antes, né, eu já tinha um recurso do CNPq para uma pesquisa e a gente começou a estudar inovações democráticas no Brasil. Em 2018, eu fiz um recorte um pouco maior, a gente começou a estudar inovação democrática na América Latina e Caribe, e foi isso que me fez fazer o pós-doutorado nessa área, especificamente trabalhando com crowd law, que são as práticas de produção colaborativa de leis e políticas públicas. Ou seja, dentro do universo das inovações democráticas, você tem vários tipos. Você tem inovação para transparência, para monitoramento, para controle social. Você tem ferramentas que são as inovações para que os cidadãos possam denunciar serviços públicos ineficientes. E você tem um tipo específico que é esse tipo de inovação democrática destinado a que os cidadãos possam inserir ali as suas demandas, as suas necessidades, pensar em projetos de lei novos. Agora mesmo a gente tem um exemplo, a Rede Nossas, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Rede Nossas é uma inovação democrática que trabalha com a produção colaborativa de ações governamentais, de políticas públicas, de projetos de lei, e recentemente eles conseguiram tramitar no Congresso um projeto de lei que garantia um valor aos dependentes de profissionais de saúde que falecessem agora em função da pandemia. Então, repara como é interessante observar essa ação pública, onde uma série de interesses se mesclam ali dentro, né? E a partir dessa mescla de interesses, a partir dessa demanda de cidadãos específicos, esse projeto de lei se materializou. Então, a gente analisa exatamente isso, como é possível o cidadão influenciar o poder público. A ideia é essa, como é que a gente pode fazer o cidadão, com as suas vontades, interferir no poder público, interferir nos processos políticos formais. Como é que a gente pode ser ouvido hoje? A ideia é basicamente essa. Então, a gente vai trabalhar, se vocês estiverem acompanhando no plano de ensino, na página 3, a gente vai trabalhar com duas bases de dados básicas, que é a do crowd law da Universidade de Nova York, que existe um mapeamento do mundo todo, quais são essas inovações democráticas, e um projeto que eu gosto muito, que é o projeto Latino, também está aí o site, o link para vocês seguirem. O Latino, ele
trabalha especificamente com inovações democráticas na América Latina e Caribe. Então, lá a gente já tem mais de 2.500 inovações mapeadas com as suas características, com seus impactos, os seus resultados efetivos e não efetivos. Isso tudo a gente vai ver ao longo da disciplina. A gente vai trabalhar, então, são duas metades, né? São duas partes da disciplina. No primeiro momento, a gente vai fazer esse panorama mais geral, entendendo o que é inovação democrática, quais são as grandes formas de inovar no setor público hoje. Então, um dos exemplos é Big Data, por exemplo. Como é que a gente pode usar Big Data para construir políticas públicas mais eficientes, políticas públicas que estejam mais ligadas às demandas da população de uma forma efetiva? Né? Então, Big Data, todas as inovações para transparência, para monitoramento, controle social, isso tudo vai ser um panorama geral no início, nessa primeira metade. E na segunda metade, a gente vai ver um modelo de análise das inovações, que a gente desenvolveu recentemente, para fazer uma avaliação dessas inovações. Basicamente pensando quais são as suas características, elas têm sustentabilidade, elas têm continuidade no tempo, elas são reconhecidas pelos cidadãos, quantas pessoas acessam essas e participam, né, das ações dessas inovações. Isso tudo a gente vai então fazer uma análise num primeiro momento. No segundo, a gente vai pensar os efeitos diretos dessa inovação, que tipo de política pública a gente tem hoje que foi um resultado de uma inovação. Que tipo de lei a gente pode dizer hoje que saiu de uma inovação? Uma delas é o Marco Civil da Internet, que a gente vai ver também mais adiante. E a terceira dimensão desse modelo é pensar os efeitos indiretos da inovação democrática. Esses efeitos indiretos, eles são mais difíceis da gente mensurar, da gente medir, porque são repercussões dessas inovações que interferem a longo prazo dentro da sociedade. Gera no cidadão uma outra forma de perceber a política, uma outra forma de se perceber como cidadão. Isso tudo é muito interessante da gente perceber. Então, nessa segunda unidade e última da disciplina, a gente vai fazer exercícios práticos de aplicação desse modelo para avaliar as inovações. Então, vai ser muito legal. Eu tive que cortar muita coisa também muito legal que a gente fazia presencialmente, mas eu não vou fazer isso com vocês, de fazer atividades em grupo nessa situação. Eu acho que vai ser muito complicado, até porque inovação é uma disciplina optativa, a gente tem quase 50 alunos de muitos cursos diferentes, provavelmente vocês não se conhecem. Então, a gente vai centrar as nossas atividades em atividades individuais. Vão ser 11 atividades ao todo, né? A pontuação tá aí no nosso cronograma, com as pontuações exatas, tudo certinho para vocês verem. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e-mail ou coloquem as dúvidas no fórum de discussão. O fórum é legal porque todo mundo vê a dúvida, então a dúvida de um muitas vezes é a dúvida de muitos, a gente já responde todos de uma vez, então eu acho que vale a pena. Bom, nós vamos ter um chat, então, no dia 26 às 19 horas, para experimentar essa ferramenta também, experimentar o Aprender 3. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu pedi para vocês assistirem a essa aula aqui até o dia 25 e postarem dúvidas e comentários até o dia 30 para que eu possa ver e aí talvez fazer mais uma aula. Aí a gente vai ver, gente. Eu acredito que a gente tenha pelo menos uma aula dessas por semana para eu introduzir os artigos que a gente vai ler, para eu falar um pouquinho dos conceitos básicos. E no mais são outras atividades que vocês vão fazer práticas, de pesquisa nas bases de dados, do Latino, do CrowdLaw, vários encontros e congressos que a gente gravou e que estão aqui para vocês verem. Então, eu acho que vai ser um semestre muito legal, estou empolgada, apesar de querer muito ver vocês, assim, estou com muita saudade da nossa vida presencial, mas vamos ter fé que isso vai acabar e daqui a pouco vai estar todo mundo aglomerado de novo, fazendo muita festa. Por fim, eu queria só falar do GERIS, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o grupo de pesquisa sobre Estado, regulação, internet e sociedade. É um grupo que já existe há 5 anos. Eu abro vaga para os novos alunos todo final do ano, então quem tiver interesse a partir da disciplina que a gente fizer é muito bem-vindo para fazer a seleção. A gente trabalha agora com 24 alunos da graduação e pós.
Estamos com 3 grupos de pesquisa atuando, fazendo pesquisa de campo, agora já fechando a pesquisa de campo, indo para os artigos. A gente vai ter no mínimo 3 artigos, todo mundo que trabalha com a gente é coautor, então é uma experiência muito rica, muito legal de vocês integrarem, verem o que é fazer pesquisa, né? Que para mim é a coisa mais legal da academia, é a gente descobrir coisas novas, é a gente pensar os nossos conceitos na prática, pensar como é que esses conceitos eles vão nos ajudar a de repente melhorar o nosso governo, melhorar, aprimorar a nossa gestão pública, aprimorar as formas de interação com o cidadão. Então, o nosso modelo de avaliação é justamente nesse sentido, ou seja, como é que a gente pode pegar uma inovação que deu certo e replicar? Por que ela deu certo? É muito importante que a gente tenha essa análise do conjunto, sabe? Para a gente poder, inclusive, aconselhar os governos a agir da melhor maneira, usando as melhores ferramentas, pensando nas características essenciais e não descuidando disso. Então, é isso. A gente vai ter muita coisa para conversar. A gente está terminando agora uma pesquisa enorme que a gente fez numa parceria da Universidade de Nova York com o Nesta, que é uma organização que apoia a inovação no Reino Unido. E a gente vai ter muito resultado. Todos os resultados ainda são confidenciais, porque ainda não teve o lançamento, mas o lançamento é agora em setembro. Então, assim que tiver, a gente vai ter outros modelos para a gente fazer essas análises, e eu acho que vai ser muito rico, muito legal. Então é isso, minha gente, bem-vindos, eu espero que a gente tenha um excelente semestre, e quero ver vocês, mandem mensagens para onde vocês quiserem, agora tem muitos canais, aliás tem canal demais até, né, tô começando a achar, mas tudo bem. E tô entrando no Teams para ver como é que a gente pode fazer de repente uma aula síncrona lá, e é isso. Eu espero que vocês tenham um semestre legal, que vocês estejam bem, em segurança, com saúde, e a gente se vê em breve, tá bom? Qualquer dúvida eu tô aqui. Um grande beijo, fiquem bem.